A paz do Senhor para a igreja. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 20. A partir do versículo 17. Mateus capítulo 20, 17 até o versículo 23. Vamos ler a palavra. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos no caminho e disse: Eis que vamos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo à morte, e o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, o açoite e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. E disse ele: Na verdade, bebereis o meu cálice, mas o sentar à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Pode se assentar, por favor. Nós glorificamos a Deus por esta palavra, que, como disse Paulo a Timóteo, é uma palavra inerrante, infalível, né? Como ele disse que toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para inspirar, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus ele seja perfeitamente instruído para a toda boa obra. E é uma palavra também que Paulo disse a Timóteo que é digna de toda a aceitação. Então, diante dessa palavra que nós estamos aqui nesta noite, acabamos de ler, ela nos traz um despertamento em relação a o que de fato é um evangelho genuíno. Claro que nós não queremos aqui fazer uma apologia à miséria, vocês vão me compreender no decorrer da minha fala, mas é uma palavra que, segundo as palavras do próprio Mestre, o nosso Senhor Jesus, diz que os valores do Evangelho, eu não sou de intitular mensagem, não tenho esse hábito, mas diz que os valores do Evangelho, ele muito excede, ou vai muito mais além dos valores humanos. E diante dessa palavra, nós sabemos que o mundo hoje, no qual nós vivemos, ele é um mundo são pessoas, são constituídos, é um mundo constituído de pessoas muito egocêntricas, que estão mais preocupadas com os seus desejos egoístas, e que vai até do contrário aquilo que Jesus falou em Mateus 6,33, que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e que automaticamente as demais coisas elas nos serão acrescentadas. Então essa mãe, esposa de Zebedeu, ela chega para o mestre e faz ali um pedido: Olha, eu quero te pedir uma coisa, Senhor. Ele fala: Pode falar. Ele diz para ela: Pode falar. Eu quero que no teu reino
quando o Senhor estiver no teu reino, na sua glória, o Senhor coloque os meus 2 filhos, Tiago e João. Eu quero que o Senhor coloque um à sua direita e o outro à sua esquerda, quando o Senhor se assentar no seu reino. E ele fala para aquela mulher: olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, porque vocês podem até ser batizados com o batismo com que eu sou batizado, vocês podem beber o cálice que eu hei de beber, mas o assentar à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim, mas é para aqueles para quem o Pai o tem preparado. É interessante que Paulo, ele chama Timóteo e diz assim, lá no capítulo 6 da sua primeira carta, ele fala que, abre lá por favor, Salomãozinho, por favor, que se alguém ensina alguma outra doutrina, 1 Timóteo capítulo 6, se alguém ensina, a partir do versículo 3, se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões loucas, das quais nascem, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de homens de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfemas, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos, cuidando que, privado da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganhos. Paulo já estava combatendo uma doutrina que era contrário aos valores do Evangelho. Segundo os estudiosos, os grandes teólogos, os valores do Evangelho, ele vai muito além da razão humana, ele vai muito além dos nossos desejos, das nossas vontades, ele vai muito além daquilo que nós precisamos. É claro que o nosso Pai, ele sabe exatamente, está lá em Mateus relatado, das coisas que nós precisamos, necessitamos. Mas os valores do Evangelho vai muito além disso. Por quê? Porque a causa principal do Evangelho é a piedade, é ensinar que uma pessoa venha continuar seguindo ou sendo conduzida pelos valores do reino. É por isso que Tiago, Lucas, ele afirma no seu Evangelho que o reino de Deus ele está entre vós. O que é o reino de Deus? O reino de Deus, como disse Paulo à igreja de Roma, o reino de Deus ele não é comida, ele não é bebida, mas ele é justiça, ele é paz e ele é alegria no Espírito Santo. Então os valores do Evangelho, ele não está preocupado, ou a causa do Evangelho em si não está preocupada com os nossos desejos egoístas. Precisamos, mas ele vai muito além. Veja que o próprio Cristo, ele dá um relato para essa mãe e para os demais discípulos, que o Filho do Homem, ele subirá para Jerusalém. Ele vai passar pela mão dos escribas, dos fariseus, dos principais dos sacerdotes, condená-lo-ão, açoitá-lo-ão, e o levarão à morte. Mas ao terceiro dia, louvado seja o nome do nosso Deus, ele ressuscitará. Olha que coisa interessante, ao terceiro dia ele ressuscitará, mas ele está sendo conduzido não para se sobrepor aos príncipes dos homens. Até porque o próprio Senhor Jesus, ele disse que o meu reino não é desse mundo, que se o meu reino fosse desse mundo, eu automaticamente lutaria contra os príncipes desse mundo. Então os valores do Evangelho ele vai muito além. Só que a proposta pela qual nós vivemos hoje, a proposta do Evangelho é distorcida. Aquilo que foi embutido ainda lá no Éden para o homem está totalmente contrário àquilo, à proposta a qual Jesus ele nos ofertou. Quem quiser vir após mim, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque aquele que perder a sua vida por amor de mim, a salvará. Então o Evangelho muitas vezes ele está pautado em perdas, mas para poder ganhar a Cristo. Como disse Paulo nas suas palavras, que ele fala à igreja de Gálatas,
que tudo aquilo que ele conquistou, tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele se formou, ele passou a reputar como esterco para poder ganhar Cristo, e que na verdade ele tinha por perda todas as coisas. Então, a proposta do Evangelho aqui, segundo as palavras de Jesus, ela não está limitada, não está pautada naquilo que os discípulos queriam. Pedro e João, na verdade, Tiago e João, eles estavam enganados, estavam muito ludibriados em relação à proposta do Evangelho, a qual a mãe deles queria que eles tivessem. Jesus, ele estava indo para sofrer, entenda bem isso. Eu não estou fazendo aqui uma apologia a sofrimento, mas Jesus, ele está falando que ele iria para sofrer. Paulo, ele fala o seguinte, lá para a igreja de Filipos, que ninguém busque aquilo que é propriamente seu, lá no capítulo 2 de Filipenses, mas também aquilo que é de outro, de sorte o que haja em vós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que fez o quê? Que sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se aniquilou-se a si mesmo, ele tomou a forma de servo, e sendo achado na forma de servo, ele humilhou-se a si mesmo até a morte de cruz. Aí olha a exaltação do Evangelho na vida dele, na vida do Filho de Deus que tomou a forma de homem, pelo que Deus também o exaltou, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre, o Hitler, se dobre Saddam Hussein, para que o nome de Jesus se dobrasse, ou venha a se dobrar no futuro, Augusto Pinochet, para que o nome de Jesus se dobre toda e qualquer autoridade, tanto do tempo presente quanto do tempo passado, daqueles que estão em vida e daqueles que já morreram, para que o nome de Jesus se dobre e toda a língua venha confessar que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então a proposta do Evangelho, primeiro, ela vem com o intuito de salvar a vida do homem, porque o Filho do Homem, Jesus disse isso, que o Filho do Homem ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Veja que um ladrão se aproxima de Jesus e fala para ele assim: olha, eu vou retribuir, eu vou devolver 4 vezes mais além daquilo que eu tenho roubado. Se eu tenho defraudado esse povo, eu vou devolver. Aí Jesus vê automaticamente e fala assim: olha, hoje veio salvação a essa casa, porque esse também é filho de Abraão. Então as obras daquele homem chamado Zaqueu automaticamente contribuíram para a proposta do Evangelho, a causa do Evangelho, que é o quê? É trazer o homem a Deus. Então, a proposta do Evangelho em si não é que o homem ele venha viver uma vida de miséria, uma vida de fracasso, até porque quando nós estamos na mão do Evangelho, ou não na contramão, estamos andando na mão do Evangelho de acordo com os princípios, os valores, aquilo que Deus estabeleceu, automaticamente nós vamos desfrutar. Isso aí nós não precisamos nem pedir, nós não precisamos nem correr atrás, nós não precisamos nem querer, digamos, puxar o tapete de alguém para galgar posições, status ou coisas. Automaticamente essas coisas vão acontecer na nossa vida gradativo. Porque a proposta do Evangelho lá em Deuteronômio, segundo o capítulo 28, é quando nós ouvirmos, guardar no coração e ter o cuidado de obedecer, colocar em prática toda essa sorte de bênção, ela nos alcançarão. Aí automaticamente aqui no texto que nós lemos, os discípulos se retiraram, houve um murmurio entre eles, por quê? Ficaram indignados com Tiago e João, porque um queria uma cadeira do lado direito, outra do lado esquerdo. A proposta do Evangelho é mostrar para o homem, que o homem, ele é feito a igreja de Laodiceia. Ser humano sem Deus, ele é miserável. Ser humano sem Deus, ele é desgraçado. Ser humano sem Deus é pobre, é cego e é nu.
Porque aquela igreja, segundo relata a revelação de Jesus Cristo em Apocalipse, aquela igreja ela era egoísta. Ela tinha uma altivez do espírito muito grande. Aí ficava com uma soberba assim dizendo, irmão Andrew: rico sou, de nada tenho falta. Aí vem Jesus Cristo, através do pastor daquela igreja, e se revela e diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, e te vista de vestes brancas, para que não apareça a vergonha da tua nudez. Há uma inversão de valores muito grande, em que pessoas pensam que por estar acima, como alguns dizem, acima da média, ou porque tem um ministério muito, digamos assim, de sucesso, uma vida de sucesso, ou uma igreja muito grande, pensam que muitas vezes Deus, de fato, Ele está na causa, ou está no negócio. Eu vou falar aqui a nível de igreja. O sucesso de uma igreja muitas vezes não quer dizer que Deus Ele aprova determinadas situações, que a probabilidade de um ministério ele fluir, ele crescer, é muito grande humanamente falando, só que depende muito da aprovação de Deus. Essa igreja de Laodiceia estava dizendo assim: rico sou, de nada tenho falta. Mas era miserável, era desgraçada, era pobre, cega e nua. A presença de Deus, na verdade, já tinha saído daquela igreja, porque pensava que o sucesso ou o engrandecimento daquela igreja estava pautada na aprovação de Deus, e muitas vezes não é. A causa principal do evangelho é tirar o homem do lago de fogo de enxofre, porque a Bíblia diz que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos decaídos, não para o homem formado, criado à imagem e à semelhança de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Então aqui, o que eles queriam? Status, posições, cadeira. Havia um partidarismo muito grande entre eles, de querer buscar algo que na verdade Jesus não veio para oferecer. Jesus veio para oferecer salvação. Filho do homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Aí os homens buscam glória de si mesmo, quando Jesus fala assim: olha, eu não busco a minha glória, há quem a busque. Há quem a busque a sua própria glória. A proposta lá no Éden, olha como é que isso é desde os nossos antepassados. Tanto que Eva passava, olhava para o fruto, cobiçando aquele fruto. Aí a serpente vem, observe aquilo e sopra no ouvido dela: no dia que você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Inverteu os valores que Deus havia falado. Deus falou assim: no dia que vocês comerem desse fruto, vocês morrerão, certamente morrerão, morte física e morte espiritual. Aí o diabo ele vem e torce aquilo que Jesus falou, faz uma exegese bíblica do que não estava no texto, e diz assim: no dia que vocês comerem do fruto, vocês serão igual a Deus, sabendo o bem e o mal. E isso vem sendo embutido na sociedade em que nós vivemos, onde pessoas pensam que o evangelho, a causa de Cristo, como disse Paulo a Timóteo, seja a causa de ganho. Mas Paulo ele fala para Timóteo assim: se vocês tiverem com que se cobrir e tiverem o sustento, estejam com isso satisfeitos. Porque nada nós trouxemos para esse mundo, e será manifesto que nada poderemos levar dele. Aí não é uma apologia à miséria, mas é um conselho que Paulo deu a Timóteo. Ele disse o seguinte: olha, os que querem ser ricos caem em condenações que submergem os homens a perda e ruína. Vamos lá o texto. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens à perdição e ruína. Vão mergulhando os homens na perdição e na ruína por causa do amor do dinheiro. Aí Paulo está falando aqui para Timóteo, não é uma apologia à miséria, torna a dizer,
mas está falando que quando o coração é apegado às coisas desse mundo, quando o coração do homem está voltado para os prazeres desse mundo, seja para dinheiro, seja para carro, seja para bens materiais. Claro que não é pecado nós termos, eu não estou afirmando aqui isso. A proposta de Deus é que nós comeremos, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas o que eu quero dizer aqui nessa noite, baseado na Bíblia, é que os desejos, as inquietações da vida, os prazeres, ou aquilo que a pessoa busca, ela não pode exceder aos valores do Evangelho, não pode estar acima ou além daquilo que Jesus ele trouxe para nós. Os valores do Evangelho vai muito além, porque ele veio salvar o homem, ele veio restaurar o homem, aquela comunhão, aquela vida que ele tinha, a vida que a qual foi proposta a ele, foi dada a ele, de viver eternamente em plena comunhão com Cristo. Foi essa a proposta do Evangelho que foi feita a ele, para que ele viesse ser restaurado. Por isso que Paulo ele chamou também o pastor Tito e disse: olha, a graça de Deus ela se há de manifestar a dor, apontando para Cristo, trazendo salvação para quê? Para todos os homens, ensinando que eles venham viver uma vida quieta, em toda a piedade perante Deus. A proposta do Evangelho é essa, é restaurar o homem, é salvar o homem daquilo que está por vir do futuro, que é a destruição eterna e definitiva desse mundo. Essa é a proposta principal do Evangelho, não é botar o homem num bom carro, como eu ouvi esses dias, uma moça comprou uma Land Rover, não tem um ano, que comprou o carro e já bateu com o carro, e muitas vezes a pessoa fica desesperada, preocupada com o carro, com o que vai fazer, ou alguém preocupado com uma casa, ou com uma conta, um dinheiro que perdeu. Não, a proposta do Evangelho é salvar a mim e salvar você, nos tirar das garras do diabo e das amarras do diabo, do pecado. Essa é a proposta principal do Evangelho. Por isso que Paulo está chamando de soberbo, porque se alguém ensina alguma doutrina que não é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas está delirando acerca de questões loucas e nocivas, que está submergindo os homens à perdição e ruína, pensando que a causa de Cristo seja o Evangelho seja a causa de ganhos. Não é. O Evangelho é salvar a mim e a você. O Evangelho é trazer a comunhão. A proposta do Evangelho é fazer aquilo que Jesus ele fez com João, que quando ele precisava de um colo ou de um alento, ele deitava João no seu seio e o acariciava como um amigo que o amava. Sabe por quê? Porque Jesus ele nos ama, tanto que ele nos ama que a Bíblia resume num texto áureo da Bíblia que Deus, ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que viesse nele crer não viesse perecer, mas tivesse a vida eterna. E que Deus ele enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí o que Jesus fala nos textos abaixo? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê nele já está condenado, porquanto não crê no unigênito do nome do Filho de Deus. Essa é a proposta principal do Evangelho. Só que os homens buscam glória de si. Os homens estão mais preocupados com aquilo que é aparente, quando a proposta do Evangelho fala o inverso. Olha, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós não andamos pelo aquilo que nós vemos, mas nós andamos pelo aquilo que nós cremos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Essa é a proposta principal do Evangelho. Porque o que está aqui hoje será levado, será queimado pelo fogo. Esse mesmo céu, disse Pedro na sua segunda carta, e essa mesma terra que hoje existe, estão reservados como tesouro para o fogo que há de devorar a todos os homens ímpios. Mas o que nós fazemos, segundo as palavras de Pedro? Buscamos novos céus e nova terra, no qual habita, aleluia, a justiça de Deus. Essa é a proposta do Evangelho. Esse é o genuíno Evangelho a qual nós queremos e precisamos vivenciar, colocar em prática. Claro que nosso Pai Celestial, como diz lá em Mateus,
Ele sabe que nós precisamos, Ele sabe que nós necessitamos, Ele sabe que nós muitas vezes queremos algo que às vezes até pode não estar no tempo de Deus, mas no momento certo, na hora certa virá, no tempo de Deus e não no nosso tempo, porque Deus sabe o tempo certo de nos abençoar, de nos termos boa medida, como foi orado aqui, sacudida, recalcada e transbordante. Ele sabe o momento de abrir o seu bom tesouro e derramar sobre a minha e sobre a sua vida bênçãos tal que nos advenha maior abastança, mas é no tempo de Deus e não no meu tempo, porque às vezes não estamos preparados. A Bíblia fala que há um propósito, em Eclesiastes 3, para todo propósito, há um tempo para todo propósito debaixo dos céus, sobre a face da terra. Há um tempo determinado para todas as coisas, tempo de crescer, tempo de morrer, tempo de conquistar e tempo de esperar para se conquistar. Então, se o tempo não é agora, faça igual o salmista cantou no Salmo de número 62, por que estás abatida, ó minha alma? E por que estás tão perturbada dentro de mim? Espera, pois, em Deus, pois ainda o louvarei. Não permita que a sua alma fique abatida, não permita que a sua alma fique inquieta, porque as inquietações, as lutas ou as privações desse mundo, elas não são para comparar, disse Paulo, com a glória em que há de ser revelada. As coisas que nós passamos nesse mundo não dá para se comparar. Paulo mesmo, ele fala ali no capítulo 7, não nos fala a memória de Romanos, a primeira carta de Coríntios, que diz que ele viu um homem que subiu ao céu e viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito dizer. Viu coisas que não podia nem se contar e que não se compara em nada referente a essa terra ou em relação a essa terra. É como eu sempre digo, os tesouros desse mundo, as maravilhas que esse mundo cita como maravilha, né? Os palácios, os reinos, os grandes monumentos que foram criados ou construídos, eles não são para comparar-se com aquilo que Deus ele preparou para nós, a qual já nos está preparado desde a fundação do mundo, quando Jesus ele disse assim: vinde bendito de papai, e possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro, hospedaste, estava nu e me vestiste, e quando enfermo e na prisão visitaste-me. Agora pode possuir por herança o reino que já está preparado para você desde a fundação do mundo. E é um reino eterno, não é um reino que pode ser abalado. É um reino que o próprio, segundo Paulo falou, o próprio artifício e construtor, foi o próprio Deus. O artifício e construtor desse reino foi o próprio Deus que construiu com as suas próprias mãos um reino para nós. Novos céus e nova terra, a qual, diz Apocalipse, agora habita a justiça de Deus. Aí esses discípulos preparados num partidarismo. Sabe o que é interessante? Tiago lá no capítulo 4, ele diz lá, abre lá por favor, Salomão. Ele diz assim, olha, um lenço por favor. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matai-vos e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastar em vossos deleites. Obrigado, Salomão. Então, de onde que vêm as guerras e pelejas que tem entre nós? Elas não vêm porventura dos nossos deleites, porque o homem está preocupado com os seus deleites. Hoje, a mídia ela prega inclusive um culto ao corpo, onde o corpo do homem ele tem que se sobressair, ou da mulher, no sentido humano, de um modo geral. Hoje o homem busca ser visto,
Hoje o homem busca a glória para si, hoje o homem busca a cadeira, hoje o homem busca status, está na mídia, estão vivendo essa mídia hoje. O homem busca estar nos telões, na fama, quando a proposta do Evangelho é totalmente contrária àquilo que Jesus pregou, que quando Jesus ia, curava um enfermo, colocava a mão, e aquele homem que estava no tanque de Betesda, há 38 anos esperando por um milagre ser curado, foi curado. Quando iam pegar Jesus para o fazerem como rei, sabe o que Jesus fazia? Ele se retirava de fininho para poder não ser visto por ninguém. Ele não queria ser visto porque ele não buscava a glória para si, mas ele buscava a glória do Pai. Vem cá, Jesus, eis um grande profeta, tu que deveras ser rei entre nós. E ele se retirava mansamente no meio da multidão, ia para os montes para poder orar. Essa é a proposta do Evangelho, não é enaltecer o homem, mas é enaltecer a pessoa de Deus através da vida do homem. É por isso que João, olha que interessante, é por isso que João, ele fala que algumas autoridades daquela época, capítulo 3 de João, obrigado, Rafaelzinho, eles foram até João Batista e perguntaram assim: vem cá, João, quem és tu? Tu é o profeta? Ele diz: não, não sou. Tu és o Messias? Não, não sou. Então quem tu és? É só para a gente poder enviar resposta àqueles que nos têm enviado até você, para saber quem você é. Porque você está batizando pessoas no Rio Jordão, chamando todo mundo de raças de víboras. Quem é você para que nós possamos enviar resposta àqueles que nos têm enviado? Aí ele fala mansamente assim: eu sou simplesmente a voz daquele que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, porque Ele tem uma pá que limpa toda a eira, ou vai tirar toda a sujeira da sua vida. Ele tem essa pá. Essa eira era um espaço onde se depositava ali algumas cinzas e depois automaticamente era retirada essa cinza. Então Jesus, ele tem essa pá que vai tirar toda essa eira, toda a sujeira e jogar para ser queimada no fogo. Aí, mas por que eu estou trazendo esse texto? João, ele tinha uma semelhança física muito grande com Jesus, porque era primo de primeiro grau de Jesus. Os judeus geralmente são todos barbudos, então a semelhança física era muito grande. João, ele poderia perfeitamente dizer assim: não, eu sou o Cristo, mas ele simplesmente falou: eu sou a voz daquele que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Ele poderia promover, como Absalão fez com seu pai Davi, promover uma rebelião e lutar contra o trono do seu próprio pai. Não, mas esse não era o propósito de João, até porque quando João foi tocado ali no ventre de Isabel, que ele saltou com aquela saudação que Maria dava a Isabel, ele reconheceu que havia ali um que era maior do que ele. Aí Jesus, olha só a humildade e a simplicidade de Jesus. Jesus vem assim e fala: ó, aqui não tem profeta nenhum nascido de mulher maior do que João Batista. Olha só o trocadilhos de humildade. Um reconhece que ele não era o Cristo, mas que o Cristo era o próprio primo chamado Jesus. O outro fala que não havia homem nascido de mulher maior do que João Batista. Então olha o trocadilho de humildade. Ninguém queria ser maior do que ninguém. Aí aqui esses homens querendo ser maiores. João: não, eu quero a cadeira da direita. Aí Tiago fala assim: não, eu quero a da direita. Não, então fica com a da esquerda que eu fico com a da direita. E todo mundo querendo uma posição, todo mundo querendo status. Não, a proposta do Evangelho é salvar o homem que está nas garras do diabo, que está destinado ou quase que predestinado ao inferno. Jesus não, Jesus, ele vem salvar o homem, ele veio tirar o homem dessa condição.
Essa é a proposta principal do Evangelho. O reino de Deus, eu torno a dizer, ele não é comida, ele não é bebida. Está lá em Romanos 13. Ele não é comida, ele não é bebida, mas ele é justiça, ele é paz e ele é alegria no Espírito Santo. Quando Jesus está na cidade, indo para Sicá para conversar com aquela mulher samaritana, os discípulos vão à cidade para comprar comida, eles veem Jesus conversando com a mulher e perguntam se alguém trouxe para ele alguma coisa de comer. Acho que é Romanos 13:1, se não me falha a memória. Aí Jesus fala assim: olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, nessa noite eu quero deixar aqui essa palavra e frisar bem isso, que o reino de Deus, ele não pode se estar abaixo dos valores ou dos desejos do homem. É 14:17, perdão, Salomão, 14:17. Então, ele não pode estar abaixo, ele tem que estar acima, porque a proposta de Deus é salvar o homem, é mudar a vida do homem, fazer dele, de uma velha criatura, uma nova criatura. Olha o que disse aí, ó. O que eu estava citando ainda há pouco. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Agora abre lá em Tito, rapidamente, para a gente fechar aqui o texto. Eu já vou passar o microfone. Tito capítulo 2. Olha o que diz: porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada e esperança, o aparecimento da glória do grande Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda impiedade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Então foi exatamente para isso que a graça de Deus ela se manifestou. Ensinar as pessoas que renunciem às suas vidas ímpias e venha trazer um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Essa é a proposta do Evangelho. O Evangelho, na verdade, ele é simples. Eu sei que hoje é uma quinta profética, nós sabemos muito bem, né? Eu gostaria de estar aqui pulando, não é muito do meu feitio, entregando talvez chaves, como diz muitas vezes o pastor Napoleão Falcão. As pessoas estão buscando chaves, buscando carros, buscando bênção. Não, a maior de todas as bênçãos ou promessas é a promessa da salvação para o homem, da remissão do homem. Essa é a proposta do Evangelho. O Filho do Homem estava indo para ser cuspido, para ser escarrado, para tomar canada na cabeça, para ser esbofeteado e para debocharem dele e dizer assim: tu não és o rei dos judeus? Salva-te a ti e a nós mesmos. Ele estava indo para isso e ninguém queria. Os amigos aqui, os irmãos queriam uma cadeira, a mãe foi pedir cadeira, posição. A proposta do Evangelho é nos tornar escravos de Cristo, ou seja, servos. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último e se torne o vosso serviçal. Só que as pessoas não querem. Nós fomos chamados para servir, né? A proposta principal da igreja, segundo Tessalonicenses capítulo 4, é, como diz o pastor Napoleão, é servir e esperar, aguardar dos céus o aparecimento do nosso Deus. Essa é a proposta principal do Evangelho. Não é posição, cadeira, não é estar querendo ser o primeiro, se aparecer.
está nos outdoors da vida ou nos telões de mídia, sendo reconhecido pelos homens. A glória do homem passa. Quantos e quantos já se foram? Pessoas influentes, recentemente perdemos um, mas quantos já se foram? Que se disseram, se autodenominavam reis do pop, rei da MPB, rainha pop, quantos já morreram? Mas há um que é rei de reis e é senhor de senhores, e o que o seu reino não será abalado, o seu reino é eterno.